Olá, amigos telespectadores da Rede América de Televisão, do nosso canal no YouTube. Estamos chegando para mais uma edição do programa Sul de Minas em Foco, sua revista eletrônica, que vai ao ar toda sexta-feira, 10 horas da noite, tanto pelo nosso canal no YouTube, quanto pela Rede América de Televisão para todo o Brasil. A gente também tem esse espacinho, a gente repercute esse programa também na Rádio Educativa Univaz, todo sábado, a partir das 7 da manhã, no Café com Notícia. A doutora Priscila, que é nossa convidada aqui, né, que já participou, já iniciou o ano conosco aqui, respondendo as dúvidas. E o ano já começou o mês, o pessoal está aproveitando as séries e está mandando pergunta uma atrás da outra. E esse é o nosso objetivo aqui do quadro também, né? O Saúde Plena tem esse objetivo de que você possa participar, mandando as suas dúvidas, mandando as suas perguntas. Doutora Priscila, mais uma vez um prazer recebê-la aqui, nossa segunda participação já no ano de 2023, e ainda janeiro, ainda tá, férias está valendo ainda um feliz ano novo, né? Tá sim, Lucas. Todo mundo querendo mudar, melhorar a saúde, né? Por isso tanta participação, creio eu. É verdade, sim. E olha só, a gente vai hoje, então, responder as dúvidas dos telespectadores. Você que está aí nos acompanhando, se quiser mandar sua pergunta, o nosso WhatsApp aparece aí, você que está vendo pelo vídeo, aparece na tela aí, é o 35, é o DDD, para quem está nos ouvindo pela rádio, 98853-9542. 35, DDD de Pouso Alegre, Sul de Minas, 98853-9542. Também a gente vai mostrar também ao longo das entrevistas as redes sociais da doutora Priscila, que é o @médica da vida no Instagram, no Facebook. Tem também agora o site pricomamor.com.br. Lá você acompanha esses vídeos dos nossos programas, acompanham vários depoimentos, várias novidades. Está sempre ali. A agenda da doutora Priscila também está lá. E, doutora Priscila, antes de eu começar as perguntas, como é que está a sua agenda aí para esse ano de 2023? Já começou já aí com bastante coisa? Um ano novo já com o pé direito? Com o pé direito, Lucas, agenda cheia, muita coisa para fazer, muitos projetos novos, novidades para o pessoal. Vai ter muito curso esse ano no meu site, acompanhem lá. E a gente vai estar aqui junto, sempre aí com os nossos telespectadores, né? E olha só que bacana. A Patrícia, ela tem 29 anos e mora em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Manda um abraço para os mineiros, né, da capital mineira de BH, sempre acompanhando a gente. Ela disse que sempre acompanha o quadro e ela gostaria de saber algumas dicas para lidar com a avó dela que tem Alzheimer. É a Patrícia, que mora lá em Betim. Bom, lidar com pacientes com Alzheimer é difícil, principalmente para as pessoas mais próximas que estão ali no cuidado no dia a dia. Existem fases da doença, cada fase vai ter aí um desafio, mas em geral, quando a doença está se instalando, ela tem duas características, né? A questão da perda da memória e muitas vezes a agressividade. E isso é muito difícil, porque você tem uma imagem daquela pessoa, como ela era, e de repente isso vai se desfazendo, né? E é um desafio aprender a lidar com esse novo tipo de comportamento que vai surgindo. Eu falo para os meus pacientes que o básico é calma, paciência e muito afeto, muito carinho. Isso funciona para todo mundo, né? Mas é suficiente? Muitas vezes não. Por exemplo, a agressividade, quando você perceber que está começando um comportamento agressivo, geralmente existe algo por trás. Então, é muito importante para o cuidador, para os familiares mais próximos, quem está ali no dia a dia, tentar observar o que é que deixa aquela pessoa agressiva. Pode ser dor, pode ser fome, pode ser sede, pode ser barulho, pode ser a presença de pessoas desconhecidas. Então, percebe que tem várias coisas que podem desencadear aquele comportamento, então é importante tentar detectar isso e resolver o quanto antes. Com relação à perda de memória, o que é muito difícil é que, às vezes, vai perguntar, por exemplo, o paciente, a pessoa que está com Alzheimer, ela pergunta de alguém que já morreu. E aí o familiar fica naquela, e agora? Eu falo a verdade? Ou eu engano? O que é que eu faço, né? Então, tentar nunca bater de frente e tentar sentir. Porque às vezes a gente acha que eu preciso falar a verdade.
Numa situação dessa, nem sempre a verdade vai ser tão benéfica. Então, é um aprendizado. É você parar um pouquinho e poxa, vai tentar falar. Dessa vez, tentei falar a verdade. Opa, agitou, ficou agressivo, foi ruim, né, desencadeou um monte de emoções ali, foi difícil de lidar. Vai perguntar de novo. Essas perguntas, elas geralmente elas se repetem. Então, você já sabe que talvez seja melhor dar uma resposta aí alternativa e mesmo que seja uma mentira, tentar entender que, olha, é a melhor resposta naquele momento, inclusive porque isso vai ser esquecido novamente, né? Então, é um desafio, gente, não é fácil. Eu tenho experiência até dentro da família, minha avó, minha bisavó, elas tiveram demência, minha avó ainda tem, e é muito difícil. A gente, às vezes, que está ao redor, sofre até mais que o paciente. Porque às vezes ele nem tem consciência ali direito daquilo que está acontecendo, mas quem está ao redor, que tem aquela lembrança daquela pessoa, é muito difícil a gente se despedir daquela lembrança e entender que agora, essa pessoa que está aí, ela precisa de cuidados novos, a gente tem que enxergá-la com um pouco mais de, é isso, de paciência mesmo, e o carinho é o que sempre funciona. Olha só, a pergunta que vem agora é de Paraisópolis, é do Magno Aparecido Góes. Ele quer dicas de saúde para poder começar o ano bem. É isso, eu acho que esse é um desejo quase que mundial, né? A maioria das pessoas fazem promessas aí no começo do ano e todo mundo quer mudar alguma coisa. O ano novo, ele realmente traz essa energia da mudança. E a gente pode aproveitar isso. Eu falo que a gente tem retrospectivas, né, gente? Então, faça uma retrospectiva da sua vida no último ano. Faça uma listinha, o que funcionou, o que não foi tão legal, o que você precisa eliminar para esse ano, o que foi bom que você quer trazer e continuar e manter, o que você não conseguiu colocar em prática e que você deseja, tá? Então, aproveita essa energia da mudança, faça essa retrospectiva e aí entre numa fase de planejamento. Eu vou dar um exemplo muito simples, porque eu tenho uma filha, minha menina tem 11 anos. E ela, ai, mamãe, eu queria ter uma rotina melhor esse ano. Porque acho que eu falo tanto de rotina, gente, que o negócio já entra na cabeça da criança. Já fica, né? Já vai seguindo os caminhos, né? Já, né? E aí ela assim, ai, o que é que eu faço? Eu falei, olha, vamos montar um grupo no WhatsApp e você vai anotando tudo que você quer mudar. Então, pois lá, eu quero acordar mais cedo, eu quero fazer um café da manhã com mais calma, eu quero levar os meus cachorros para passear. Aí a gente fez a listinha e daí a gente montou a semana. Olha, que dia que é mais tranquilo e que horário que dá para a gente colocar o passeio com os cachorros? Ah, tal hora. Que horas que a gente vai ter que dormir para conseguir acordar nesse horário que você quer realmente levantar? Que dia que é? E assim a gente foi montando essa rotina. É importante a gente saber que a gente vai falhar, que não vai dar certo de primeira, que vão ser necessários alguns ajustes ao longo do caminho. Mas esse primeiro planejamento, ele ajuda a gente a se organizar e fica um pouco mais fácil de colocar na prática. Porque se não tem planejamento, até entrar na prática a gente apanha muito, até decidir, por exemplo, às vezes você quer mudar um hábito pequeno, mas se ele não cabe na sua rotina, se não tem esse espaço, fica difícil de você manter ele depois. Então, primeiro abra esse espaço, organize, planeje, e aí você começa e vai ajustando ao longo do ano. Olha só, você de casa quiser participar do nosso quadro Saúde Plena, é muito simples. Está aparecendo aí na tela o nosso WhatsApp, é o DDD 35 aqui de Pouso Alegre, no sul de Minas, 98853-9542. Também pode participar através das redes sociais, né? Tanto do programa Sul de Minas em Foco, como também da doutora Priscila. Tem o site dela também, pricomamor.com.br, onde lá você vai encontrar toda a agenda da doutora e pode também trocar ideias com ela também. Então, durante o nosso bate-papo, você está vendo aí, aparecendo aí na tela do seu televisor ou do seu celular, onde você estiver acompanhando o programa. A Clara Lima, de Volta Redonda, ela disse que está com problemas de refluxo. Ela gostaria de saber se é a alimentação dela e o que você sugere. Bom, Clara, o principal é saber se realmente
é uma doença do refluxo gastroesofágico. Por quê? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu tô com uma queimaçãozinha assim, e aí ela fala, ah, eu já tô com refluxo. Não, o refluxo é uma doença que precisa ser diagnosticada pelo médico. Essa queimaçãozinha que às vezes a gente sente, ela pode inclusive ser um sintoma de outras doenças. O mais frequente é o refluxo, mas a gente tem que descartar outras doenças. Então, esse é o primeiro ponto. Bom, já foi descartado e você realmente tem o diagnóstico de refluxo, a gente precisa entender que o refluxo ele tem causas bastante frequentes. A primeira delas é o sobrepeso e a obesidade. Então, aqueles pacientes que começam a engordar e começam a desenvolver esse tipo de sintoma, muitas vezes a perda de peso ajuda muito o sintoma a desaparecer, tá? Ajuda muito no controle da doença. Outra questão que está muito relacionada à doença do refluxo gastroesofágico é a alimentação, que aí é a pergunta que ela fez para a gente, né? Realmente, cafeína, e aí a gente precisa lembrar que alguns chás têm muita cafeína, alguns refrigerantes, o café, né, que é algo que as pessoas tomam em excesso, os energéticos, às vezes até alguns chocolates têm até sorvete que pode ter cafeína. Então, dá uma olhada na alimentação e ver onde é que isso está presente e realmente eliminar, ou reduzir, pelo menos. Além da cafeína, alimentos muito gordurosos. Quem tem hábito de comer muita fritura, isso precisa ser reduzido e até mesmo eliminado. E outra coisa que está presente, né, socialmente, que é algo que a gente acaba usando em excesso, às vezes, são as bebidas alcoólicas. Bebida alcoólica e bebidas gasosas, o refrigerante, a própria água com gás. Olha só, Então, tudo isso tudo acaba isso, prejudicando também, né? exato. E às vezes a pessoa nem se dá conta que é o consumo excessivo disso que está acarretando, né, os sintomas relacionados à doença, uma piora até mesmo da doença. Cigarro também, e alguns hábitos. Por exemplo, deitar depois de comer. Tem gente que tem, né, mania de comer, às vezes, tarde da noite já Famoso deitar, ou pesadelo, né? deitar depois. Famoso pesadelo que as pessoas têm. Eu acabou de deitar, dorme, acorda passando mal, né? Exatamente. E depois do almoço, né? Às vezes também vai tirar um cochilinho, isso daí, então a gente tem que esperar. Ou tomar líquido durante as refeições. Ah, Priscila, mas olha, o meu marido dorme todo dia e não sente nada e eu sinto. Pois é, ele é um privilegiado, ele não tem problema, mas você tem uma predisposição, então no seu caso não pode. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes, olha, o outro fala, ah, mas fulano faz e então, mas às vezes o fulano não tem essa facilidade de desenvolver determinados tipos de doença que você tem, e aí você precisa ter esses cuidados que a gente acabou de falar. Olha só, a Letícia Cruz aqui de Pouso Alegre, ela diz que tem um filho com autismo e ela está tendo dificuldade na família de relacionamento. O que que você sugere para ajudá-la? Olha, duas perguntas. Letícia, quando a gente fala, né, hoje é o transtorno do espectro autista, então a gente realmente tem um espectro, dentro desse espectro, a gente tem vários graus de manifestações aí da doença. E uma das coisas que está muito relacionada à dificuldade de relacionamento é com relação ao próprio transtorno, né? O que é que caracteriza muitas vezes? Uma das características do transtorno é a dificuldade de interação social. Então, por exemplo, quem não tem o transtorno, a gente se comunica, e quando a gente se comunica, a gente aprende a ler e interpretar o outro naquilo que não está presente na fala. Então, por exemplo, enquanto você fala, né, Lucas, eu olho a sua expressão facial, a maneira como você gesticula, e o tom, a entonação da sua fala. E no transtorno do espectro autista, a pessoa vai ter dificuldade com isso. Então, isso dificulta muito a interação social. Por quê? Porque como a gente faz essa leitura do outro, a gente tem uma facilidade de se adaptar, de responder ao outro. Inclusive, a gente toma atitudes, inclusive, para agradar o outro, muitas vezes. A gente não fala tudo que a gente pensa, né? A gente vai se adaptando, fala, opa, já sentiu que o outro recebeu mal uma resposta, a gente já se adapta. No transtorno do espectro autista, isso é muito difícil.
E aí, imagina, você está num meio em que ninguém nunca teve esse transtorno, e aí chega uma criança com um transtorno. Essas pessoas, elas vão ter realmente uma dificuldade ali, porque elas vão tentar interagir, não vai ter interação, e, e é um aprendizado, né? Então, é um desafio muito grande. Gente, dificuldades de relacionamento já existem entre pessoas que não têm o transtorno. Com o transtorno, realmente vai ser um desafio maior. O que é que a gente precisa? É que no meio de todas essas pessoas exista um adulto que age como adulto, que às vezes a gente fica agindo igual criança grande, tomando raiva, né? Pega ranço, ai, não quero, julga o outro. Então, eu teria que saber melhor, né, que tipo de dificuldade que é esse, mas eu falo que dificuldades de relacionamento, elas são muito facilmente resolvidas através de diálogo. É a gente explicando. Então, a minha sugestão para essa mãe é que você tente explicar para os familiares. E você vai ter que explicar mais de uma vez, porque o ser humano demora muito a aprender. A gente nunca aprende de primeira, infelizmente. Então, às vezes, você vai ter que explicar várias vezes, olha, para ele é difícil, entendeu? Às vezes, até os profissionais têm dificuldade de entender o que é o transtorno do espectro autista. Então, você que é mãe, você, às vezes, você vai ter mais informação do que todo mundo, porque, geralmente, a mãe, ela vai, ela lê, ela busca os pais, eles que estão lidando com aquilo todo dia. Então, como você vai ter essas informações? Como você vai conhecer o seu filho? Porque o seu filho é único, você sabe que funciona melhor para ele, você sabe se barulho incomoda, você sabe como é que ele reage em determinados ambientes. Você é a melhor pessoa. Então, vai observando e aí tente traduzir isso para as pessoas ao seu redor. E entenda que não são todos que vão estar dispostos a te ouvir, infelizmente, né? E aí, nesse caso, a gente tem uma escolha, né? A fazer, ou se afasta, ou você finge. Realmente você aprende a lidar com aquilo, entende que o problema é da pessoa e não é seu, e segue a vida, mesmo sendo da família. É um desafio. Espero que eu tenha ajudado. Com certeza, doutora Priscila. Infelizmente não dá mais tempo, né? Quero lembrá-los que vocês podem mandar suas perguntas para o nosso WhatsApp. O nosso TDD é o 35, aqui de Pouso Alegre, sul de Minas, 98853-9542. Também pelas redes sociais, pode ir lá chamar a gente, mandar sua pergunta, também pelo nosso e-mail, sudminasinfoco@gmail.com, ou chamar a doutora Priscila pelas redes sociais. Ela está no Instagram todo dia, dando dicas, conversando com todos vocês, no @médica da vida, também no Facebook, tem também no canal no YouTube. Apareceu aí durante a entrevista e, é claro, o site pricomamor.com.br. Doutora Priscila, vamos voltar nos próximos programas para esclarecer, porque tem bastante gente participando. A gente tem que, como diz, passar essas informações, senão o pessoal fica desesperado aqui, aguardando o programa para ter essas respostas, né? É isso. Mas, gente, continuem, participem. É uma troca muito grande, muita gente pode aprender. A gente cresce como ser humano quando a gente tem essas trocas. E é isso. E na dúvida, pode me mandar uma mensagem por direct, comentar na página. Eu sempre tento responder. Obrigado, doutora Priscila. A gente continua com o nosso programa Sul de Minas em Foco. Olá! Aqui é o artista Rafael Bruno, direto de Penedo, Rio de Janeiro. Eu sou escritor, poeta, jornalista, idealizei mais de 100 livros com vendas no Brasil e no exterior. Iniciei minha carreira artística aos 10 anos no espetáculo Jesus Nasceu. Aconteceu um fato inusitado, eu caí no palco, arranquei gargalhadas e pude ver que eu tenho talento para o humor. Em 2001, participei do grupo Aquários no espetáculo Inversões de Papéis, dando vida ao personagem Garçonete. Em 2017, criei meu canal no YouTube, Rafael Bruno. Bora lá curtir. Eu preparei 2 vídeos curtinhos de humor, meus trabalhos mais recentes. Espero que você goste. Jeca, você está com sapatos diferentes. Ih, é mesmo? Uai!